E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Entre Filmes e Maratonas. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando e hoje estamos aqui novamente pra mais um Passou na Tela Quente, né? Ou seja, aquele quadro em que a gente volta no tempo e aí eu assisto os filmes que passaram na tela quente ao longo dos anos. Nós agora estamos em maio de 1988, o terceiro mês aí de tela quente que tivemos na história. Nesse mês aqui de tela quente nós tivemos 5 filmes, diferente dos 4 que foram nos outros 2 meses, porque a gente teve uma segunda-feira a mais nesse mês. Esse mês aqui a gente teve filmes bons, filmes nem tanto, mas ainda assim foi uma distribuição bem legal, tá bom? Então sem mais delongas, vamos começar aqui pelo primeiro filme que passou na tela quente, que foi Inimigo Meu, um filme aí de 1985. Esse filme aqui ele é bem interessante porque ele foge um pouco do blockbuster hollywoodiano, eu diria, por causa que assim, eu diria que ele é um filme talvez um pezinho cult já, não sei dizer ao certo, por causa que nesse filme aqui o que acontece mais ou menos assim, a gente tá ali no final do século 21, onde a humanidade começou já ali a explorar o cosmos, né, colonizar novas terras e tal. E daí o que acontece é que numa dessas missões aí de colonização e tal, eles acabam descobrindo uma forma de vida extraterrestre inteligente que eram os Dracs, né, ou seja, uns bichão ali reptiliano meio que inteligente. Eles eram hermafroditas, inclusive, né, ou seja, os dois sexos no mesmo indivíduo e tal. E assim, eles entram em guerra, né, ficam em guerra ali, então assim, eles viram inimigos mortais e o que acontece é que assim, a gente tem lá o Willis David, que ele é um piloto ali de caça, né, do exército ali da Terra. Eles saem ali perseguindo, né, umas naves Dracs. E o que acontece é que numa dessas tentativas dele perseguir uma nave Drac, ele acaba caindo num planeta lá, o copiloto dele acaba falecendo, e daí fica ele e o Drac que ele tava perseguindo nesse planeta. E daí o que acontece é que é o seguinte, no começo ali eles são inimigos, né, aquela coisa toda, só que eles percebem que um vai ter que meio que ajudar o outro se eles quiserem sobreviver naquele planeta, porque é um planeta bem inóspito, tem uns bichos meio loucos lá e tal. E daí, né, aquelas coisas assim, né, uma amizade inesperada acaba se formando, mas assim, é um filme bem bonito, é um filme que ele quebra algumas barreiras assim, né, de tipo assim, de mostrar como que uma amizade pode acontecer. Então assim, eu acho que é um filme bem legal, bem gostosinho assim de assistir. Eu acho que talvez ele estreou na tela quente, mas deve ter passado na sessão da tarde de certeza, porque não é um filme pesado, eu acho que é um filme bem legal. Acontece algumas coisas no filme, não vou spoiler, por causa que acho que faz parte ali da narrativa, mas assim, cara, é um filme muito bom, os efeitos especiais eles são ok, assim, no sentido de você percebe que são dois planos, né, as navezinhas voando, aquela coisa toda, mas a maquiagem desse filme ficou muito boa, por causa que os bichão lá que eles fizeram, né, os reptilianos, cara, ficou muito bom. Acho que essa é uma das melhores maquiagens que eu já vi assim na história do cinema. E ainda assim, considerando, né, ali da época que foi lançado, né, 1985. Então assim, eu acho que ficou muito, muito bem feito. A trilha sonora ali, ela é bem legalzinha assim, né, tipo, não é nada de demais, mas eu acho que acompanha ali o ritmo do filme, então eu acho que ficou bem legal. Então assim, Inimigo Meu, eu recomendo bastante, dei uma nota 8,8 pra ele. Eu acho que vale bem a pena você estar assistindo, tá? Então vamos agora para o segundo filme exibido na tela quente, né, lá em maio de 1988, que foi exibido no dia 9 de maio, inclusive, que é o filme A Dama de Vermelho de 1984. Esse filme aqui já é um pouco mais complicado, por causa que assim, ele é um filme mais voltado à comédia. E comédia assim é um negócio meio complicado, por causa que assim, se tem comédia de 20 anos atrás que já não funciona hoje em dia, uma comédia de 40 é mais complicado ainda de funcionar. E assim, eu não tenho certeza se na época chegou a fazer algum sucesso ou não, mas assim, cara, esse filme aqui ele é bem complicado. Eu diria que ele é bem complicado assim. Eu particularmente não gostei muito, mas enfim, do que se trata esse filme? Ele conta a história ali de Theodore, que é um cara casado e que até então ele foi fiel, ele fala que nunca prestou atenção em outras mulheres, nem nada do tipo. Só que no trabalho dele, um certo dia aparece uma mulher de vermelho, né? Ou seja, a Dama de Vermelho, que é o nome do filme. E aí ele meio que fica ali com uma paixonite com essa moça e basicamente o filme é ele tentando sair com essa mulher, ou seja, né, ele meio que tentando assim trair a esposa pra ter essa noite aí de prazer com essa mulher aí que ele entrou em paixonite e enfim, assim, acaba acontecendo algumas coisas aí que teoricamente eram pra ser engraçadas, porque assim, né, ele tenta ficar com a mulher e não consegue, porque acontece um milhão de coisas e tal, e basicamente é esse o plot do filme, né, não tem nada de especial assim. A única coisa é que esse Theodore, ele foi interpretado pelo cara lá que fez o Willy Wonka, da Fantástica Fábrica de Chocolate, esqueci o nome dele agora, vocês me desculpem, era um nome famoso pra época, tá, então assim, o que eu posso dizer desse filme? Igual eu falei, comédia é um negócio meio complicado, eu digo que ela não envelheceu muito bem, por causa que assim, tem umas cenas que eu acho que assim, são meio desnecessárias, tem também
tem uma sexualização, eu acho, forçada em alguns momentos. Tipo assim, eu não sou contra você ter cenas sensuais, ter algumas coisas assim em filmes, desde que faça sentido pro roteiro. Eu acho que aqui eles só meio que sexualizaram mesmo, porque ou era o padrão da época, ou porque, sei lá, quiseram só sexualizar mesmo. Enfim, eu não gostei muito não. Eu não sei se na época fez sucesso. Eu vi que no MDB ele não tem uma nota muito alta não, acho que é 5,9, se não me engano. Então assim, já não tem uma nota muito alta. Eu dei um 5 pra ele, tá? Por causa que assim, eu acho que assim, não tem nada de demais no filme, sabe? Igual eu falei, é uma história de amor proibido, mas porque o cara quer trair uma esposa com 2 filhas, porque ele entrou em paixonite com uma mulher lá. Tem, tipo assim, tem até umas cenas engraçadas, não vou ser totalmente injusto com o filme, né? Porque nessas tentativas que ele tenta sair com essa mulher, ele acaba meio marcando de sair com a secretária dele, e daí a mulher fica puta, porque ele acha que tá marcando com a dama de vermelho, né? Só que ele acaba marcando com essa outra moça, e aí ele fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E a mulher fica puta pra caramba e sai destruindo a vida dele. Então assim, tem umas partes que são até que engraçadas, né? Só que, não salva o filme como um todo assim. E assim, eu dei nota 5 por causa que assim, a trilha sonora desse filme, ironicamente, ela ganhou o Oscar de melhor trilha sonora original, se não me engano, por causa que ela foi composta por ninguém menos que Stevie Wonder. Então assim, a trilha sonora é boa, pena que o filme não é. Então, assim, cara, é um filme bem complicado. Eu não recomendo pra você estar assistindo. Eu acho que, assim, tem comédias melhores dos anos 80 que envelheceram muito melhor. Por exemplo, o Corra que a Polícia Vem Aí. Mas, tipo assim, esse aqui eu não gosto, não. Tipo assim, se você assistiu na época e você gostou, eu respeito. Não vejo problema com isso. Mas eu acho que, cara, pra hoje em dia, acho que já não dá certo. Eu acho que pra época talvez já deve ter sido meio complicado. Mesmo sabendo que os anos 80 e 90 foram meio que uma loucura ali, né? Mas hoje em dia, realmente, não envelheceu bem esse filme, não, tá? Investe seu tempo em alguma outra coisa que é melhor. E agora vamos então para o terceiro filme exibido em março de 1988 lá na tela quente, né? Seguindo um pouco nesse padrão de romance proibido. Só que agora nós temos uma história um pouco mais bonitinha, que é Romeu e Julieta de 1968, que, salvo engano, eu acho que foi a primeira adaptação de Romeu e Julieta pra cinema, tá? Pode ser que talvez tenha tido antes, mas eu não tenho 100% de certeza porque, pelas minhas pesquisas, parece que esse é realmente o primeiro, tá? E basicamente o que é Romeu e Julieta, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, deve ter lido na escola, deve ter visto em algum lugar. E basicamente você tem lá os Montecchi e os Capuleto, né? O Romeu Montecchi se apaixona pela Julieta Capuleto e as duas famílias, elas são inimigas mortais, e daí aquele amor proibido, né? Ou seja, tipo assim, os dois ali não podem ficar juntos porque, o inimigo mortal, meu inimigo, não pode acontecer nada, não sei o quê. Só que, tipo assim, os dois se apaixonam, acabam até se casando às escondidas. Só que aí acaba acontecendo que uma briga lá no meio de Verona, né? Que é a cidade onde eles estavam. O Romeu acaba matando um Capuleto, que é o Teobaldo, e daí ele é meio que expulso de Verona, né? E daí acontece ali algumas coisas e a Julieta meio que tenta fingir a sua morte, só que nisso acaba acontecendo umas outras coisas ali que não vai dar as coisas muito certo não, né? Então assim, é um amor proibido que acaba de forma trágica, querendo ou não, tá? Então assim, por que eu falo que esse é um pouco mais bonitinho? Por causa que assim, é um amor proibido, mas que não tem nada de errado no meio, sabe, né? Porque o cara quer trair a esposa, enfim. Então assim, eu acho que esse aqui, a história já é um pouquinho mais bonitinha. E assim, considerando a época que foi feito, 1968, eu diria que foi um filme bem feito. Só que qual que é o problema? Eu não sou muito de romance açucarado, sabe? E assim, cara, esse filme é um romance açucarado, assim, que dá diabetes, velho. Porque, tipo assim, quando o Romeu e a Julieta se encontram, um fica recitando meio que poesia um pro outro, assim, sabe? E na dublagem, cara, eles falam português tão galego, assim, sabe? Aqueles português de 1800 e Guaraná com rolha, que assim, eu vou ser bem sincero, que tem uns momentos ali que eu não entendi nada que eles estavam falando. Olha assim, eu falei, mano, o que eu tô assistindo, velho? Mas assim, num geral é um filme bonito, um filme gostosinho de assistir, se você curte esse estilo de drama / romance extremamente açucarado. Se você não gosta, eu acho que você não vai gostar desse filme e você pode achar ele ruim. Mas assim, em linhas gerais, ele é um filme bom, tá? Eu dei uma nota 7 pra ele. Não tem muita coisa assim de demais, né? Assim, as atuações foram até que boas e tal. Só que em alguns momentos dá umas picotadas no áudio, tá? Não sei se é cagada da dublagem, né? Porque a dublagem lá nos anos 60 e 70 do Brasil tava bem no começo, né? Então assim, às vezes pode ter sido alguma coisa de mixagem, enfim, pode ter dado ruim. Mas assim, é um bom filme. É um bom filme no geral, igual eu falei, recomendo se você curte drama, melodrama, romance açucarado. Mas fora isso, acho que não, você não vai gostar não, ainda mais pelo português ali, rebuscado, galego, que às vezes você não entende o que tá acontecendo. E me deu sono em algumas partes, vou ser sincero. Mas a história do Romeu e Julieta em si, ela é bem bonitinha. Não sei ao certo o quão fiel foi essa adaptação ao romance lá de William Shakespeare. Mas assim, eu acho que foi bastante, porque o filme é longuinho até, tem 2h12. Então assim, se você for parar pra ver na época, né, realmente um longa-metragem ali bem diferentão assim.
E agora vamos então para o quarto filme de tela quente de maio, que foi o seguinte, foi Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, que foi lançado em 1984 e foi exibido lá dia 23 de maio. Bom, então o que é Jornada nas Estrelas 3, né? Bom, ela é uma sequência direta de Jornada nas Estrelas 2, tá? Então assim, diferente do Jornada nas Estrelas 2, que inclusive a gente falou já no mês passado, né? No vídeo passado, aqui você tem que assistir o Jornada nas Estrelas 2 para você entender o que tá acontecendo no 3, tá? Eu acho que você até entenderia ali a lore do negócio, por causa que eles dão um flashback da Vila da Folha no começo do filme, só que pra você entender realmente o que é que aconteceu, o que é o planeta Gênesis, por que eles estão lá e tal, você tem que ter assistido o 2, tá? Pré-requisito pra você assistir esse filme, assista Jornada nas Estrelas 2. Diferente, igual eu falei do Jornada nas Estrelas 2, que eu não senti necessidade de ter assistido Jornada nas Estrelas 1, tá? Mas enfim, do que se trata aqui? A Procura de Spock, né? Já é um pouco spoiler do que acontece nesse filme. Basicamente o que acontece é que no final do 2, o Spock acaba se sacrificando pra salvar a Enterprise, e daí o Capitão James Kirk acaba mandando o corpo do Spock lá pro planeta Gênesis que tinha sido formado. Aí eles voltam pra base lá da Frota Estelar. Só que daí o que acontece? Quando eles estão chegando, o Kirk vê que o McCoy, ele tá meio estranho. E daí ele fala, bom, o cara tá meio louco, né? Mas fazer o quê? E depois com a visita do pai do Spock lá nos aposentos do Kirk, que acho que é Sarek, se eu não me engano, esqueci o nome dele, mas enfim. Ele descobre que, tipo assim, os vulcanos, quando eles estão perto de morrer, eles conseguem transmitir meio que a alma, né? O espírito, a mente, sei lá, o psique, esse negócio dele lá, pra uma outra pessoa e funde ali meio as cabeças, né? E daí ele não fez isso com o Kirk, por causa que o pai do Spock achou que tinha feito isso com o Kirk, mas fez com o McCoy, por isso que o McCoy tava estranho. E daí o Kirk, né, como um bom amigo e um bom quebrador de regras da Frota Estelar, acaba sequestrando a Enterprise, né, porque a Enterprise ia ser decomissionada, aquela coisa toda, e vai pro planeta Gênesis tentar ali resgatar o Spock. Nesse meio tempo tem lá uns Klingons que também querem entender o que é esse planeta Gênesis, o que é essa arma Gênesis, e acabam indo parar lá também nesse planeta Gênesis e acabam sendo ali meio que uma pedra no sapato do Kirk pra tentar resgatar o Spock, tá? Então basicamente é isso, é um pequeno spoiler do que acontece no final do 2, mas enfim, é a sequência aí e acaba, você tem que explicar de qualquer jeito, né, gente? Então assim, desculpa pelo spoiler, mas é o que acontece. Assim, o que eu posso dizer? É um filme bem feito, né, igual o Star Trek 2 e Star Trek 3. Também foi um filme bem feito, só que, ironicamente, eu achei, acho que os efeitos do 2 mais bonitos que o 3, né? Em alguns momentos aqui do 3, você percebe que são dois planos, assim, sabe? São as navezinhas em miniatura, voando ali num plano com as bolinhas e tal. Como você percebe os efeitos especiais, né? E já no 2 eu não percebi tanto isso, mas ainda assim os efeitos especiais são bem bacanas, tá? Então eu acho que vale a pena você estar assistindo. A trilha sonora, como sempre, é magnífica, né? Porque Star Trek sempre é muito boa. E assim, a história é simples, né? Assim, é o Kirk indo lá tentando buscar o Spock, né? Mas ainda assim, acho que transmite uma mensagem bem bonita, né? Mais ou menos parecida ali com o inimigo meu. Obviamente que o inimigo meu ele é um pouco mais desenvolvido, eu diria, em algumas partes. Aqui já é um pouco mais simples, mas eu acho que vale bem a pena você estar assistindo, tá? Igual eu falei, assiste o 2 primeiro pra você realmente entender o que acontece nesse filme, tá? Porque senão você vai ficar ali meio perdidinho. Bom, e pra finalizar o mês de maio, ali no dia 30 de maio de 1988, nós tivemos a exibição de Psicose 2, né? Eu não sabia que tinha Psicose 2, e tem o 3 também, acho que vai até o 4, se eu não me engano. Enfim, Psicose 2 é a sequência ali direta de Psicose 1 de Alfred Hitchcock, que foi lançado em 1960, se eu não me engano. Já o Psicose 2 foi lançado aqui em 83, né? 22 anos, 22, 23 anos ali depois do primeiro filme. E basicamente aqui é contada a história de Norman Bates, que ele meio que tinha sido acusado ali das mortes do primeiro filme, né? E daí ele acaba sendo solto 22 anos depois, por causa que meio que foi provada a inocência dele. E daí ele volta lá pra casa lá do que aconteceu as coisas, né? Que é aquela mansão no alto do morro lá e tal. E só que o que acontece é que acaba acontecendo umas coisas ali que meio que os fantasmas do passado dele estão ali, meio que assombrando ele ainda. E daí ele acaba conhecendo também uma menina, que é a Mary, né? Só que tem uma coisa com essa menina aí que também vai fazer ele começar a querer achar que tá sendo enlouquecido novamente, por causa que até então, né, ele tinha sido preso, tinha sido condenado porque ele tinha uma doença, aquela coisa toda, né? Então, conhecendo a Mary ali, vai meio que voltar a ativar esses pontos aí meio malucos do Norman, tá? E daí o que eu posso dizer desse filme? Cara, é um filme de suspense magnífico, já não é mais dirigido pelo Hitchcock, tá? Eu não sei se isso fazia parte já do primeiro Psicose, se o Psicose era uma coisinha fechada ali, eles quiseram depois estender, né? Mas assim, cara, é um filme muito bom, um suspense muito bem construído, assim, as pecinhas, quando elas vão se desenrolando, você fala, puta merda, é isso, é aquilo e tal. Então, tipo assim, tem uns plot twists bem maneiros, eu diria. Acho que vale muito a pena. A trilha sonora também, ela meio que acompanha o ritmo do filme, por causa que em momentos tensos ela tá lhe dando mais tensão pro filme. Então eu acho que assim, foi uma trilha
aposta junto com o filme, sabe? Não foi uma trilha que você colocou ela ali e meio que encaixou. Acho que isso tem um pouquinho de diferença. Tem umas cenas icônicas ainda nesse filme também, né? Pegam ali a cena do chuveiro do primeiro Psicose, tem uns ângulos de câmera ali bem legais também nesse filme. E assim, quando começou o filme, que também tem um flashback da Vila da Folha, eu achei que ia precisar ter assistido o primeiro filme, tá? Por causa que assim, eu pensei, não vou entender nada do Psicose 2. Mas assim, você consegue entender. Não profundamente, mas você consegue entender quem são os personagens, por que eles estão ali e tal. Então assim, eu acho que não se faz necessário assistir o primeiro Psicose, mas eu acho que talvez seja interessante você assistir pra já meio que entender ali o universo, o que é o Motel Bates, o que é aquela coisa toda, tá? Porque eles necessariamente não explicam no 2. Uma coisa que eu percebi que eu assisti o filme com a dublagem clássica, é que assim, o filme quando passou na tela quente, provavelmente, né, que eles fizeram a dublagem clássica, ele foi muito navalhado. Acho que teve cenas de até 3 minutos que elas foram navalhadas do filme, por causa que assim, o que eu peguei tinha dublagem clássica, só que as cenas deletadas os caras colocaram a dublagem no DVD, se eu não me engano. E assim, você percebe a mudança de voz. Então assim, o filme foi bem cortado. Quando o filme passou ali na TV, né, acho que talvez por causa que eles queriam censurar ali algumas partes que consideraram violentas demais. Tem até uma cena que é engraçada, porque tipo, tá na dublagem clássica, troca pra redublagem, troca pra dublagem clássica e fica assim, sabe? Tipo assim, são pequenos takes que realmente foram cortados, sabe? Então assim, infelizmente eu acho que se você assistiu nessa época, você pegou a versão bem cortada. Então assim, eu recomendo você assistir a versão completa, acho que nos DVDs e Blu-rays, ou aí pela internet tu consegue achar, né? Porque daí sim, são cenas que fazem diferença na história, tá? Não são cenas assim bobinhas que tipo assim, tira isso aqui porque não faz sentido, não. São cenas que dão outro tom ao filme e eu percebo que se você tirar elas, você vai pensar uma coisa diferente no fim do filme. Enfim, eu acho que faz sentido você assistir sim a versão completa. Ainda que não tenha dublagem clássica, tenha só redublagem, tá? Assim, eu não assisti o Psicose 1, mas eu acho que faz jus ao nome Psicose, tá? Então assim, eu gostei bastante. Provavelmente talvez um deva ser um pouco mais suspense, um pouco melhorzinho, mas esse filme aqui eu gostei bastante, tá? Então assim, recomendo fortemente se você principalmente é fã de suspense. E assim, terror não chega a ser, mas é um filme muito bom de suspense. Eu particularmente gosto de filmes de suspense, então assim, pra mim foi um prato cheio, né? Mas enfim, então gente, esses aqui foram os 5 filmes que passaram na tela quente aí em maio de 1988. Igual eu falei, tiveram filmes bons, tiveram filmes mais ou menos, tiveram filmes... Mas assim, eu acho que os filmes bons prevaleceram. Eu acho que também foi um mês muito legal pra galera conhecer os outros filmes, né, que passou. E eu acho que foi uma experiência bem legal também ter visto esses filmes, tá? No mais, gente, eu gostaria de agradecer aqui novamente aos membros do canal. Vocês são os fofos, vocês ajudam o canal a continuar crescendo aqui. Se você quiser ser um membro, é só clicar aqui embaixo. Temos também servidor no Discord, é só clicar no link aqui na descrição que vai ser redirecionado lá, gente. Troca ideia, faz negociação, enfim, tá bem legal lá. E se você quiser começar a aumentar a sua coleção de filmes, tem links aqui embaixo, desde lojas confiáveis que vai chegar tudo certinho aí pra vocês. No mais, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradecer aqui a companhia de vocês e a gente se vê então num próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês e até mais.